Tem um educador chamado Fernando Cássio, que é muito amigo do meu amigo Daniel Cara, que tem uma coluna muito boa na revista Carta Capital. E eu vou ler a coluna dele aqui a respeito sobre as disputas que estão dentro do grupo de trabalho na transição em educação, porque há um grupo que é pró-privatizações e a gente tem que dialogar um pouco a respeito do que esse grupo representa para a gente entender direitinho. Vamos lá, coluna aqui do Fernando Cássio, doutor em ciências pela USP, professor pelo FABC, integra a rede pública e Universidade, a Repu e o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O título da coluna é Não é hora de fazer o jogo da direita. A agenda educacional das elites é prosseguir onde pararam Temer. E nós vamos seguir repetindo que agora não é hora para criticar? Vamos então aqui para a coluna do Fernando Cássio. Militante, descansa um pouquinho. Não temos como não construir pontes. Essa foi a reprimenda que recebi de um tuiteiro quando divulguei o nome de pessoas que no último dia 8 se reuniram com Fernando Haddad como colaboradores voluntários do GT de Educação, ligado à equipe de transição para o próximo governo Lula. Junto à lista de 48 nomes, acrescentei o singelo comentário de que havia na reunião uma quantidade desproporcional de pessoas vinculadas a bancos e fundações empresariais mantidas por bilionários. Tal desequilíbrio de forças, que pende para atores sociais com enorme poder econômico e minúscula representatividade social, é um fato diretamente verificável. Considerando os vínculos indiretos, isso é, pessoas que assessoram, que têm seus projetos financiados ou que circulam nos espaços dessas organizações privadas, a maioria esmagadora das pessoas reunidas no GT tem alguma ligação com fundações educacionais e empresariais. Eu quero citar esse texto do Fernando Cássio para vocês entenderem que ele faz parte de um grupo mais vinculado com a Luísa Erundina, o Paulo Freire e os principais educadores. Gente, eu vou colocar o link aqui dos textos. A Jéssica Lucchesi fez um pedido aqui muito importante. Não esqueçam dos superchats que são necessários. Ó, este texto, estou colocando aqui no comentário agora. O texto do César Locatelli, eu vou pegar aqui o link direto para vocês pegarem também, que é muito importante. Legal que vocês pedem os links, gente, que é fundamental mesmo para a gente entender todo o cenário e todo o contexto que a gente está acompanhando. E também tem o texto da minha querida amiga Cristina Serra, só para vocês não perderem também, que é muito boa a coluna dela. Infelizmente tem um paywall, eu acho que o da carta também, mas eu tô lendo aqui para vocês, ó, Cristina Serra. E, gente, eu sempre vou ler textos de análise aqui quando a gente não tiver notícias muito fortes, para justamente vocês ficarem muito bem informados aqui e não faltar informações aqui a respeito de tudo que está rolando. Vamos aqui seguindo para a leitura para a leitura para a gente entender o ponto aqui do Fernando Cássio. Embora seja natural que uma equipe de transição divulgue a lista nominal das pessoas envolvidas no trabalho, inclusive como forma de sinalizar à sociedade que o mandato eleito está comprometido com um projeto societário consagrado pelo escrutínio popular, a divulgação da lista parece ter sido recebida pelos organizadores do encontro como um constrangedor vazamento. Aparentemente, eles não tinham a intenção de divulgar o nome dos escolhidos. Embora os que acompanhem mais de perto as políticas educacionais no Brasil não tenham ficado lá muito surpresos com a composição do grupo, muita gente da educação estranhou a presença massiva nas listas de think tanks desconhecidos e fundações empresariais sediadas em São Paulo. Afinal, a tão insensada frente ampla que caracterizou a campanha e a vitória da candidatura de Lula e Alckmin também incluiu um campo popular imenso interessado no debate educacional. Um campo popular que, aliás, influenciou toda a legislação educacional brasileira produzida entre a redemocratização e o golpe de 2016. O GT é composto majoritariamente por pessoas que trabalham na burocracia do MEC, nos governos petistas e por representantes de elites interessadas em ditar as políticas públicas para a educação dos pobres. Nos interstícios do grupo principal, situam-se algumas das pessoas historicamente vinculadas às agendas educacionais do campo popular e outras ao debate educacional interno do PT.
Na ausência de sindicatos, entidades representativas estudantis e associações científicas da educação é patente. Uma nota da Coordenação Nacional do Setorial de Educação do PT, assinado por Tereza Leitão, senadora eleita por Pernambuco, e divulgada depois da reunião, registrou a apresentação do nome de Heleno Araújo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNTE, e presidente do Fórum Nacional Popular de Educação, FNPE, para o GT. De resto, a nota só confirmou a tímida participação do campo popular em composição às elites representadas pelas fundações empresariais e seus apêndices. Para citar apenas um exemplo de injustiça, o FNPE, criado após o esvaziamento político do Fórum Nacional de Educação pelo governo Temer, foi peça-chave na mobilização popular da educação durante a prisão arbitrária de Lula. Dele participaram 45 entidades de representatividade nacional, entre associações científicas, movimentos sociais de massa, com atuação educacional, centrais sindicais e movimentos históricos de defesa de agendas educacionais setoriais. Considerando que uma organização irrelevante como o obscuro Movimento Profissão Docente, paradouro de ex-integrantes da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, sustentado pela Fundação Lehman, Itaú Social, Instituto Natura, Instituto Península e Instituto Unibanco, enviou 2 representantes para a reunião da transição. É um absurdo que entidades reunidas no FNPE não estejam minimamente representadas no GT, que vai produzir o diagnóstico e as primeiras diretrizes de educação para o governo eleito. Logo após a saraivada de críticas à composição da lista de convidados para a reunião que deflagrou os trabalhos do GT, começaram a circular vídeos e notas afirmando que todas as entidades representativas da educação serão ouvidas, que todos foram chamados a participar do processo, que serão feitas outras reuniões, etc, etc. É o recibo de que o barco da transição na educação definitivamente deriva para a direita empresarial, como Rodrigo Ratier observou em sua coluna no UOL. Embora as frações do campo empresarial ligadas às fundações tenham saído vencedoras ao lado de Lula-Alckmin, o projeto societário antipovo de Temer e Bolsonaro, encarnado por esse mesmo grupo, foi fragorosamente derrotado nas urnas. Eis a contradição da Frente Ampla. A verdadeira massa votante que sagrou a vitória da democracia no Brasil quer ver os seus direitos garantidos no orçamento público, incluindo o direito social à educação, só que isso colide com os interesses dos que almejam que o futuro governo Lula faça uma sinalização ao mercado torpedeando direitos sociais. A despeito de muitas especulações sobre o conteúdo da reunião no dia 8, Daniel Cara resumiu a agenda prioritária em 2 pontos: conceber a educação de forma sistêmica, da creche à pós-graduação, retomar o Plano Nacional de Educação como baliza das políticas educacionais do país. Segundo Cara, um dos raros participantes do GT a antagonizar publicamente com o empresariado educacional, todo o restante que circulou na imprensa deriva de impressões pessoais dos participantes da reunião ou conteúdos já explicitados no programa eleitoral da chapa Lula-Alckmin. Garantir recursos para uma merenda escolar digna, recompor o orçamento das universidades e institutos federais, recuperar as perdas de aprendizagem causadas pela pandemia, reconstruir a burocracia do MEC desmontada por Bolsonaro e etc. É uma discussão muito séria isso aqui, tá, gente? É a privatização contra o ensino público. E estamos chegando aqui no final da live e ainda não tivemos superchat, gente. Então, se vocês estão gostando do texto, estão gostando da análise e estão gostando também das minhas observações, que eu estou resumindo as notícias aqui para vocês, gente. Ao invés de jogar uma lista de especulação de nomes para o Ministério da Educação, eu estou trazendo aqui para vocês discussões dos grupos de trabalho do governo de transição, que é muito importante, é um bastidor importante. Eu estou em contato com o Daniel Cara, eu estou em contato com o Fernando Cássio, e a gente vai abordar todas as questões com vocês. A reversão das políticas regressivas encampadas pelo atual governo, militarização escolar, estímulo à educação domiciliar, políticas de alfabetização não respaldadas em evidências científicas, clientelismo do FNDE, parece ser consensual entre os participantes do GT, resta o dissenso quanto às reformas educacionais neoliberais, defendidas pelo empresariado e combatidas pelo campo educacional. Dissenso relativo, evidentemente, de um grupo em que predominam pessoas alinhadas às políticas de Temer, não se pode esperar oposição à grande política educacional antipovo do governo golpista, a reforma do ensino médio.
A agenda educacional das elites. Entusiasta maior da reforma do ensino médio, a coalizão empresarial conhecida como Movimento pela Base está presente no GT através de diversos membros de seu conselho consultivo e de suas organizações mantenedoras e parceiras. Fundação Lehman, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Itaú Educação e Trabalho, SEMPEC, FGV, CEIP, Instituto Singularidades, Instituto Sonho Grande e Todos pela Educação, que é da Priscila Cruz. Dos 48 participantes identificados na lista de participantes da reunião, 18, 37,5% são vinculados de maneira direta a 10 organizações privadas associadas ao Movimento pela Base. No dia das eleições, a coalizão lançou uma nota pública declarando a expectativa de que os mandatários eleitos sigam comprometidos com a continuidade e a implementação adequada e o aprimoramento da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, e o Novo Ensino Médio, o NEM. Políticas tão estruturantes para a educação. O recado é uma resposta a 2 amplos movimentos recentes de rechaço à reforma do ensino médio. A divulgação de uma carta aberta pela revogação da reforma assinada por 282 sindicatos, entidades representativas, grupos de pesquisa, associações científicas e movimentos sociais, a maioria representados pelo FNPE. A subscrição de mais de 300 candidaturas eleitas em 2022, a Carta Compromisso com o Direito à Educação nas eleições de 2022, elaborado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e que também defende abertamente a revogação da reforma do ensino médio. A grande agenda educacional das elites nacionais é prosseguir exatamente onde pararam no governo de Michel Temer. Uma vez que o governo Bolsonaro lhes bateu com a porta na cara, não custa lembrar que em 2018, no segundo turno das eleições entre Haddad e Bolsonaro, fundações como Lehman preferiram adotar uma postura de neutralidade. Lehman, que inclusive esteve por trás da própria Tabata Amaral, esteve por trás de outros nomes que hoje apoiam Luiz Inácio Lula da Silva, mas é importante a gente entender todo esse embate que a gente está mostrando para vocês no campo da educação. O Luiz Giglione lembra aqui muito bem, ó, é bom lembrar que este ano na Câmara dos Deputados foi aprovado o tal projeto de homeschooling e está travado no Senado. Tomara que no governo Lula, ano que vem, os senadores enterrem essa desgraça. Gente, ajudem com superchats. É muito necessário para todo mundo ficar muito bem informado. Vamos seguir aqui para a gente entender tudo o que está acontecendo. Apesar de os dados públicos já disponíveis sobre a implementação do NEM confirmarem a previsão de pesquisadores e profissionais da educação de que a reforma não é capaz de produzir outra coisa além do aprofundamento das desigualdades educacionais no país, as elites não estão dispostas a renunciar à crença inquebrantável na redenção das mazelas educacionais do país via reformas curriculares que barateiam a educação pública e vedam o acesso dos mais pobres ao conhecimento. Embora muita gente de esquerda já tenha capitulado aos reformadores empresariais na pauta da revogação do NEM, insisto que não é possível aperfeiçoar uma reforma educacional que promete liberdade restrita de escolha, qualificação profissional universal e expansão da jornada escolar sem investir proporcionalmente na ampliação física das redes escolares, inclusive de escolas temáticas, na valorização de profissionais da educação e em uma política estrutural de permanência estudantil na educação básica. Não estamos em 2003. Quando o tuiteiro ralha com quem faz a justa advertência política com frases como agora não é hora para criticar, você está fazendo o jogo da direita, repetindo fórmulas de desmobilização do debate político acionadas pela esquerda em 2003, quando Lula assumiu a presidência pela primeira vez, ele contraria o conselho do próprio presidente eleito em 2022. Lula não é sempre o primeiro a dizer que a democracia não é só uma palavra bonita escrita na lei, ela é, em suas próprias palavras, algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia, dia 30 de outubro de 2022. O presidente Lula, que não é nada ingênuo quanto aos limites práticos da frente ampla que o elegeu, entende a disputa como sendo construtiva da política e do político. Essa colocação do Fernando está muito precisa. Nós da esquerda temos que cobrar que o governo do Lula seja minimamente progressista. Mesmo com acenos ao mercado, mesmo com o Alckmin de vice-presidente.
Vamos seguir aqui na leitura da coluna. Portanto, em qualquer país com debate público saudável e que não encare a democracia como abstração, toda hora é hora para criticar. A suspensão das rivalidades no seio da Frente Ampla perdeu a validade às 19h57 do dia 30 de outubro de 2022. Às 19h58, a direita empresarial retomou seu jogo antipopular e desmobilizante de sempre, enquanto parte da esquerda reluta mais uma vez em disputar com receio de que as cisões internas sejam percebidas externamente como um esgarçamento de uma aliança que nunca existiu entre as agendas populares e as do capital. A extrema-direita, por sua vez, está reorganizando as suas forças do lado de fora do tabuleiro, como parte do pessoal entoando louvores a pneus de caminhão e outra parte se preparando para reacender o pânico moral, antigênero e anti-esquerda nas escolas. As agendas de Temer e Bolsonaro, repito, foram derrotadas na eleição. Lula já manifestou a intenção de recolocar o povo no orçamento público, revogando a nefasta emenda constitucional 95 de teto de gastos, que deveria incluir as 3 políticas antipovo que dela derivam: a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma do ensino médio. Uma vez que não é possível esperar de Lula, num ato de justiça poética, vai baixar uma medida provisória, sustando os efeitos da lei que instituiu a reforma, ela própria derivada de uma medida provisória assinada pelo Temer, resta ao campo popular ocupar o lugar que lhes cabe nos processos de definição das políticas educacionais do país nos próximos anos. Agora, mais do que nunca, é preciso seguir os conselhos de Lula e não fazer o jogo da direita. Excelente texto do Fernando Cássio, é uma discussão difícil, uma discussão que evoca as crises que o PT teve nos primeiros mandatos nos anos 2000 e que está se dando nesse grupo de trabalho do Ministério da Educação. Então, isso é fundamental para a gente ficar de olho. E se vocês estão gostando do material que eu estou repartindo com vocês aqui na live, não esqueçam, R$5 para pagar o cafezinho do Pedrinho, porque o que vocês estão vendo nessa live, vocês não verão em outros portais de notícia, que às vezes fica um pouco mais na notícia mais fácil, na notícia mais fast food. A gente está trazendo uma análise que é da revista Carta Capital, estou dando os créditos para eles, mas eu estou trazendo também algumas informações que eu estou apurando nos bastidores para a gente entender sobre isso, o que está rolando justamente no governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva.